da segunda Câmara, secretário Dr. Sérgio Rossi, doutora Procuradora da Fazenda, o Ministério Público tem interesse em vista específica do item 81 da pauta, de relatoria do Dr. Sidney, e sustentação oral nos itens número 8, 16, 48, 59, 67 e 68. 8, 16. Vista específica no item 81. Que é retirado de pauta. Retirada de pauta. E sustentação oral nos itens 8, Dr. Cittadini. Item 16, Dr. Sidney. Item 48, Dr. Cittadini. Itens 59, 67 e 68, Dr. Robson. Muito bem. Se alguns dos senhores conselheiros irá fazer uso da palavra, se não, passamos à nossa ordem do dia. Relato o item. Trata-se de... O item 1 da pauta. Trata-se de contrato da Sabesp com a empresa consórcio NB Bombas para fornecimento e instalação de bombas. O processo em tela constou da pauta do dia 29/4. Após proferido o meu voto, o eminente conselheiro Sidney Beraldo requeriu vistas. Aliás, o conselheiro Robson Marinho também já havia tido vistas anteriormente. Eu reitero o meu voto pela irregularidade e passo a palavra ao conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, Antônio Roque Cittadini, senhor conselheiro, doutor Robson Marinho, representante, procurador do Ministério Público de Contas, doutor Rafael Antônio Baldo, procuradora da Fazenda, doutora Evelyn Moraes de Oliveira, doutor Sérgio Rossi, secretário-geral, senhores funcionários. Na última sessão deste colegiado, pedi vista dos autos para analisar com mais atenção a exigência de apresentação como condição de participação do certame de atestado de conformidade técnica ACT, cuja obtenção demora, em média, 45 dias. Neste interim, vieram os autos memoriais da Sabesp, noticiando o interesse em ampliar o universo de licitantes qualificadas a atuarem no setor de saneamento. Desta forma, para que as empresas interessadas obtenham ininterruptamente o ACT, a companhia se compromete a adotar o Programa de Desenvolvimento de Novos Fornecedores, a ser divulgado pelos seguintes canais de publicidade: no site da Sabesp, Diário Oficial do Estado, jornais de grande circulação, câmaras de comércio, associações representativas, feiras e congressos. Neste sentido, voto com o revisor para julgar regulares a licitação e o contrato, divergindo quanto à recomendação a ser feita, já que, dada a demora de 45 dias para a obtenção do atestado, o deslocamento de sua apresentação para o momento da contratação não afasta o teor restritivo da imposição editalícia, uma vez que potenciais interessados continuariam impossibilitados de participar da disputa, pois não conseguiriam em tempo hábil. Portanto, na tentativa de prestigiar e harmonizar as preocupações e os relevantes argumentos suscitados por vossas excelências, proponho recomendação à Sabesp para que em certames com a exigência da espécie seja dada ampla divulgação aos procedimentos adotados para a obtenção do atestado de conformidade técnica com antecedência suficiente para que eventuais interessados o obtenham a tempo de participar da disputa. A eficácia das medidas anunciadas pela companhia, que poderão atender à recomendação desta Corte, será averiguada em concreto quando da análise de futuras contratações. É como voto. Em discussão, o voto do senhor relator, que faz uma pequena alteração com... Sua Excelência, altera a sugestão que ofereci no meu voto original. Eu agasalho a sugestão de Sua Excelência, incorporando-a ao meu voto. Ok. Então, encerrada a discussão, em votação,
Aprovado o voto do revisor, doutor Sidney Beraldo, que a quem determino seja o... É ele, exato. É o primeiro revisor, é o conselheiro Robson Marinho, sendo vencido o relator, que sou eu, vencido na matéria. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Item 2 da pauta. Trata-se de contrato e primeiro termo da Secretaria de Administração Penitenciária, a UTRAC, para execução de serviço de Sistema de Supervisão, Controle e Acesso de Circuito Fechado de TV. Os órgãos da Casa falaram pela irregularidade, menos com divergência de PFE. Essa contratação teve início sem o devido projeto básico, comprometido o objeto que foi o amplo e o valor que se mostrou excessivo. Foi confirmado durante a execução que foram anteriormente contratadas as empresas ANSET e o contrato teve prazo prorrogável por 55 dias. Saliento que esse termo foi celebrado depois do recebimento provisório. A TJ entenderam da mesma maneira, a Secretaria não trouxe qualquer justificativa acerca do objeto, do valor e do projeto básico, além da amplitude do objeto que contribuiu para o reduzido número de proponentes. Os custos também do serviço de engenharia foram 39,5 do orçado, sendo que o orçamento foi publicado em 2007, 9 meses depois de assinado o contrato. Assim, entendo que as falhas são graves, acompanho a manifestação da TJ, SDG e, pelos motivos expostos, voto pela irregularidade do pregão, do contrato, do primeiro termo, nos termos da jurisprudência dessa Corte, deixo de tomar conhecimento do termo de recebimento provisório, entendo que no presente caso não foram celebrados em momento adequado, deixando, portanto, de cumprir sua finalidade. Aplico a multa de 170 UFESP aos responsáveis Luiz Hélio da Silva Franco, Ana Maria Tassarini, De Felite Fantini, chefe de gabinete, e Ivaldo Alvarenga da Silva, engenheiro do SAP. Remeto-se cópias nos termos do inciso 15 e 27 do artigo 2º da 709. Em discussão, votação, aprovado. Item 3, trata-se de contrato da Sabesp e a empresa Prime Informática Alfa, objeto é a prestação de serviço de análise desenvolvido pela implantação da agência virtual. Passo à íntegra do voto. Do exame dos autos, observo que a combinação de critérios de pontuação compartimentada com imposição de quantitativos para a comprovação de experiência anterior das licitantes não pode ser aceita por ser excessiva, vista que o proponente não conseguiu preencher todos os quesitos impostos. Destaco que 2 proponentes receberam nota 0 no item 3, experiência de equipe técnica do licitante, e o mesmo ocorreu no item 4, gerente de projeto de líderes de projeto. Dentro do exposto, acolho as manifestações de SDG, considerando que os critérios de pontuação adotados no caso concreto restringiram a competitividade do certame no sentido da irregularidade do contrato e da licitação que o precedeu, com as consequentes aplicações do inciso 15 e 27 do artigo 2º da 709, com os oficiamentos de praxe. Em discussão, votação, aprovado. Item 4 da pauta. DR e Pontes Engenharia, execução de obras de serviço de restauração de pistas, relatório disponibilizado. Do exame dos autos, verifica-se no processado que as falhas apontadas pela unidade de engenharia em relação às alterações feitas não foram justificadas de acordo com as planilhas analisadas ou ainda pela ausência de projeto básico. Voto no sentido da irregularidade do contrato, a licitação que o precedeu e as consequentes aplicação do inciso 15 e 27 do artigo 2º da 709. Em discussão, votação, aprovado. 5. Fundação para o Desenvolvimento da Educação e Instituto Tecnológico de Desenvolvimento de Minas Gerais. Disponibilizei o relatório. Questões cruciais foram a contratação através da elegibilidade de licitação, bem como a falta de pesquisa de preço. Apesar do ordenamento jurídico conferir ao administrador a titularidade para medidas a seu juízo discricionária para obter melhor proposta na contratação, entendo que neste caso não ficou caracterizada a inexigibilidade. Além disso, apesar da justificativa da Fundação, não resta provado nos autos que os preços praticados estão compatíveis com o mercado.
Ante o exposto, acompanho os órgãos da Casa, a TJ, a PFE e também o Ministério Público de Contas, razão pela qual voto pela irregularidade do contrato e dos termos aditivos, bem como da exigibilidade de licitação, inciso 15 e 27 da 709, aplique-se. Em discussão, votação, aprovado, voto do relator. Agora eu relato em conjunto os itens 6, 7 e 9, pulando o item 8, que eu relatarei em seguida. Não, Que vista. O 8 está com vista por MP. Que há um pedido de vista, Sustentação Não, oral. vista. No item 8 é apenas vista. Não, 81 que é vista. Ah, desculpe, então. Tá bom. Não, Então eu relato meu. os itens 6 a 9. Isso. Tratam-se de itens que foram juntados aos relatórios da Fundação Florestal, Prefeitura de São Luís de Paraitinga, Secretaria da Justiça e Prefeitura de Rio Claro. Os autos examinados nesses itens tiveram manifestação favorável da Casa, Procuradoria da Fazenda e Ministério Público. Meu voto é no sentido da regularidade das prestações de contas e dos atos que antecederam, com as recomendações propostas em cada um deles. Em discussão, votação, aprovado. Agora o item 8 da pauta, que relato contratação. Trata-se de prestação de contas de repasse efetuado em 2012 pela Secretaria de Educação, a Diretoria da Região de Limeira, a Prefeitura de Rio Claro. Fiscalização a cargo da Regional de Araraquara. Os órgãos de instrução falaram, o Ministério Público de Contas informou que o processo não foi selecionado nos termos do artigo 1º, 5º do ato normativo da Procuradoria-Geral de Contas, com restituição dos autos para prosseguimento. O meu voto, verificando-se a manifestação favorável, é pela aprovação da presente prestação de contas. Palavra do doutor Rafael Baldo para a sua manifestação. Doutor relator, considerando que o feito foi objeto da recente racionalização promovida pelo Ministério Público de Contas, toma a oportunidade para manifestar-se pelo julgamento de irregularidade, considerando que os dois apontamentos firmados pela diligente fiscalização, quais sejam a falta de relatório acerca da execução do objeto do convênio e divergências nos valores informados nos demonstrativos de despesas emitido pela Prefeitura Municipal, não foram devidamente sanados após a oportunidade de apresentação de justificativas. Tanto assim o é que, em nova manifestação, a fiscalização ratificou seu juízo pela irregularidade. Nesse sentido, o Ministério pugna pelo julgamento de irregularidade, ratificando assim seu posicionamento no lastro da racionalização procedida. Em discussão, eu tinha aqui que o Ministério Público não tinha... Exato. Eu retiro de pauta, então, para apreciação deste item levantado pelo Ministério Público, posto que não está, inclusive, no meu relatório. Então, portanto, retirado de pauta o item 8º. Agora a palavra o conselheiro Robson Marinho para o item 10 e 13. Senhor presidente, senhor conselheiro Sidney Beraldo, senhores procuradores da Fazenda do Estado e do Ministério Público de Contas, senhor secretário diretor-geral, minhas senhoras e meus senhores. Em conjunto, senhor presidente, os itens 10 e 11 da pauta cuidam das contas apresentadas pela Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo e Secretaria da Administração Geral do Estado, referente aos exercícios 2011 e 2012, respectivamente. Tendo em vista que as ocorrências registradas pela fiscalização não são suficientes para inquinar as contas em exame, voto pela regularidade das presentes contas, sem embargo das recomendações constantes dos votos. Em discussão. Votação aprovada. Agora o item 12, prestações de contas de recursos públicos repassados mediante convênios pela Secretaria da Administração Penitenciária a duas entidades do terceiro setor. Instrução unânime pela regularidade do feito. Meu voto acompanha a instrução. Em discussão. Votação aprovada.
O item 13, prestação de contas decorrente de convênio, referente aos recursos repassados no exercício de 2009, no valor de R$ 224 mil pela CDHU, à Associação Viver Melhor, destinados à edificação de empreendimento habitacional de interesse social, denominado Tucuruvi B13, composto por 56 unidades habitacionais, por meio de regime de mutirão e autogestão no município de São Paulo. A instrução é pela irregularidade. Passo ao voto. A glosa de 74 mil em números redondos, constante do parecer conclusivo emitido pela CDHU, por utilização dos recursos para pagamento de itens não previstos no convênio, somada à ausência de justificativas da entidade beneficiária, é medida suficiente para impor a ela a devolução do respectivo valor ao erário. O meu voto julga irregulares as contas prestadas pela Associação Viver Melhor acerca dos valores a ela transferidos durante o exercício de 2009. Condena a mesma entidade a recolher o valor do débito, que ora se fixa em R$ 74.852,43, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de moras cabíveis aos cofres da CDHU, ficando ainda a entidade proibida de novos repasses enquanto perdurar a pendência. É como voto. Em discussão. Votação. Aprovado o voto do relator. Palavra agora ao conselheiro Sidney Beraldo. Itens 14 a 31. Relatórios de todos os itens já foram disponibilizados a vossas excelências. Passo a relatar os seguintes itens. O 14 trata de convênio e termo de ratificação celebrados entre a Secretaria do Estado da Saúde e a Unesp, com a interveniência da FAMESP, para operacionalização da gestão das atividades de serviço de saúde no Ambulatório Médico de Especialidades de Itapetininga. Instrução favorável. Assim acompanho a TJPFE e SDG e voto pela regularidade do convênio e do termo aditivo com as advertências constantes do voto. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, aprovada. O item 15 refere-se a termo de ratificação a contrato de gestão já aprovado por esta Câmara, celebrado entre a Secretaria do Estado da Saúde e a Irmandade de Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Dracena, para operacionalização da gestão das atividades de serviço de saúde do Ambulatório Médico de Especialidades de Dracena. Instrução também favorável. Acompanho a instrução e voto pela regularidade do termo aditivo. Em discussão. Votação aprovada. O item 16, requerida sustentação oral, né, examina o convênio celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Prefeitura Municipal de São Vicente para o desenvolvimento de ações e serviços de assistência à saúde prestado aos usuários do SUS da região da Baixada Santista. A instrução toda favorável. O Ministério Público também foi garantido o direito de vista dos autos que exerceu nos termos do ato 06/2014. Palavra, doutor Rafael Baldo. Vossa Excelência, considerando a racionalização procedida no feito, o Ministério Público aproveita o ensejo para se manifestar sobre o mérito. No caso, o ponto controvertido refere-se tão somente à falta de comunicação do convênio ao Poder Legislativo, nos termos do artigo 116, parágrafo 2º da Lei 866. Nesse sentido, o Ministério Público de Contas ele pugna pelo julgamento de irregularidade ou, subsidiariamente, pela recomendação origem para que assim o faça. Obrigado. Senhor presidente, senhor conselheiro, como essa questão levantada pelo Ministério Público é assunto que consta no voto como advertência, a falta exatamente de comunicação ao Poder Legislativo, consta no voto essa advertência, então eu submeto a Vossa Excelência que votem favoravelmente à regularização da matéria, constando essa advertência. Ok.
Em discussão, votação, aprovado. Continua Vossa Excelência com a palavra. Pensei que tinha acabado. O item 17 versa sobre o contrato precedido de concorrência pública do tipo técnica e preço celebrado pelo DR e o consórcio gestor ambiental para a prestação de serviços técnicos especializados de apoio à assessoria ambiental do DR. Instrução favorável, acompanha a TJ e PFE e voto pela regularidade da matéria sem prejuízo da advertência para atendimento das instruções desta Corte. Em discussão, votação, aprovado. Item 18 versa sobre o contrato precedido de concorrência pública celebrado entre o Centro Educacional de Educação Tecnológica Paula Souza e a construtora Ubiratã Limitada para a execução de obras de construção do bloco, salas de aula, laboratórios, do auditório e adequações à Faculdade de Tecnologia de Mauá. Instrução favorável, voto pela regularidade da matéria. Em discussão, votação, aprovado. Item 19 versa sobre o contrato precedido de concorrência pública celebrado pela CDHU e a San Diego Serviços de Manutenção Limitada para execução de obras e serviços de engenharia para a conclusão do empreendimento Ubatuba F naquele município. Instrução também favorável, acompanho a TJ e Ministério Público e voto pela regularidade da matéria, com advertências no corpo do voto. Em discussão, votação, aprovado. Agora, em conjunto, senhor presidente, com a anuência de Vossa Excelência, os itens 20 a 28. Ok. Trata-se de comprovação da aplicação de recursos públicos estaduais, transferidos pela Secretaria da Educação, da Saúde, da Assistência e Desenvolvimento Social, a título de convênios celebrados com diversas prefeituras e entidades do terceiro setor. Relatórios já disponibilizados, a Vossas Excelências, acompanha a instrução unânime favorável e voto pela regularidade das prestações de contas em exame, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação, aprovado. O item 29, eu peço a retirada de pauta com retorno ao meu gabinete. Ok. O item 30 trata de recurso ordinário interposto pela Fundação Padre Anchieta contra a decisão singular que julgou irregulares os atos de admissão do pessoal para preenchimento de funções destinadas à atividade meio da entidade, as quais deveriam ter sido precedida de concurso público. A instrução é divergente, a TJ e a SDG manifestaram-se pelo desprovimento do apelo e a Procuradoria da Fazenda pelo seu provimento. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, a recorrente comprovou que algumas das funções para as quais se negou o registro refere-se à atividade fim da Fundação. Nesse sentido, meu voto dá provimento parcial ao recurso para julgar regulares as admissões de almoxarife técnico, auxiliar técnico 1, auxiliar técnico, cabeleireiro, catalogador, costureiro, maquiador, maquinista, operador de controle master, operador de sistemas 1, pesquisador e pintor de cenário, mantendo-se os demais fundamentos da sentença recorrida. Excelência, se Vossa Excelência permitir, o próprio estatuto, o voto originário é meu, hein? Exatamente. Vamos deixar claro. Mas, ainda hoje, lendo o estatuto da Fundação Padre Anchieta à época, ele já exigia para a contratação de atividades meios o processo seletivo prévio, tá certo? Então, o voto de Vossa Excelência, tecnicamente, está corretíssimo, tanto que vou acompanhá-lo. Agora, se Vossa Excelência quiser estender para dar provimento total, conta com a minha simpatia, porque qualquer admissão teve, ao mínimo, o processo seletivo prévio. Eu acato a sugestão do conselheiro Robson Marinho e então voto. Vossa Excelência não sabe quais foram as funções que ficaram fora, não, né? Posso verificar, mas aqui no voto aqui eu não tenho.
Mas, já que consta também das atividades meio no estatuto, e teve, conforme a informação do conselheiro Robes, teve a seleção prévia, penso que podemos, então, dar o provimento total. Eu creio que, na verdade, o estatuto depois foi retificado, né, para se adaptar a... Creio eu. Isso que ano foi? Mas eu trouxe a informação do estatuto vigente à época dessas contratações. Não, eu estou dizendo, eu não estou dizendo o contrário. E o atual deve ter eu acho que o atual deve ter se adequado à fundação de apoio, né, nos termos da nossa resolução. Eu acompanho Vossa Excelência e creio, até porque não daria para verificar nesse momento, mas eu creio que a fundação alterou esta forma de contratação. Acho que Vossa Excelência não tem condições. Não há condições. Julgou aqui as funções da área meio que tenho aqui são arquivista de tape, assistente de cenografia, assistente de estúdios, assistente de produção, mas todas essas, se tratando da fundação e das suas atribuições, na verdade são funções da atividade fim. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência e apenas registro que, se a fundação não fez a alteração, ela terá que fazer. Mas... Aqui, localizei aqui as admissões que estão sendo consideradas irregulares. Por isso, do encaminhamento do parcial. Almoxarife, analista de pesquisa, analista de recursos humanos, analista de recursos humanos pleno, analista técnico e administrativo, motorista, planejador e auxiliar técnico. Mas, se o estatuto prevê a época, creio que o teríamos estatuto à conforto época previa, e creio que também já deve ter sido feita as alterações. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Com provimento total, né? Sim, nos termos do voto que Vossa Excelência concluiu. Item 31 trata de recursos ordinários interpostos pela Fundação, pelo FDE, e por Décio Jorge Tabá e Bruno Ribeiro, respectivamente, gerente e ex-diretor de obras e serviços, contra a decisão singular que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado pela Construnorte Engenharia, Comércio e Construções Limitadas e aplicou multa de 100 UFESPs a cada um dos recorrentes. Instrução divergente, a TJ e PFE manifestaram pelo não provimento dos apelos e SDG pelo desprovimento do recurso da FDE e provimento dos demais. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, a FDE não conseguiu afastar a impropriedade que levou o julgamento desfavorável da matéria, qual seja a desclassificação de propostas com base na inexequibilidade de preços unitários em licitação do tipo menor preço global, que, segundo a pacífica jurisprudência dessa Corte, não se harmoniza com o artigo 48.2 da Lei 8666/93. Portanto, voto pelo não provimento do recurso do FDE, manifestando-se os fundamentos da sentença combatida, mas pelo provimento dos apelos interpostos pelos senhores Bruno Ribeiro e Décio Jorge Tabá para afastar as multas impostas. Ok. Em discussão, provimento parcial, afastando-se a multa imposta a 2 dirigentes. Encerrada a discussão, em votação, aprovada. Encerrada a sessão estadual, passamos à nossa sessão municipal, cumprimentando a doutora Evelyn Moraes de Oliveira, muito digna representante da Procuradoria da Fazenda, que participou conosco da sessão estadual. Iniciamos a sessão municipal. Item 32, trata-se de representação formulada por Micrex, administradora, Prefeitura de Oswaldo Cruz. Relatório disponibilizado. Verifico que os atos praticados pela Prefeitura estavam desde o início marcados por irregularidade.
falta de publicação de extrato de contrato. Observo que a Prefeitura deveria ter licitado o serviço de vale alimentação que contratou por dispensa. Não se justifica o pretexto de fomentar a economia local em detrimento da legalidade dos atos. A Prefeitura violou o artigo 67 da Lei de Licitação, não é justificativa para sua alegação quanto à falha de acompanhamento. Verificou-se também a violação do artigo 9 da instrução desta Corte. Considero o conjunto das impropriedades, acolho as manifestações da Casa, voto pela procedência da representação, julgando irregular a dispensa, os termos, remeta-se cópias à Prefeitura e Câmara de Oswaldo Cruz para as providências de estilo. Em discussão, votação, aprovado. 33 e 34, relatos em conjunto, Prefeitura de Lorena e Empresa Teixeira, Agência de Viagens. A origem não consegue afastar as questões suscitadas pela fiscalização, não restou caracterizada a emergência. Prorrogação sucessiva da vigência contratual por meio de decreto expedido pelo Poder Executivo por prazo maior daquele autorizado pela Lei de Licitação. Acompanho a manifestação da Casa e voto pela irregularidade da dispensa do contrato e procedente à representação. Cópias à Câmara e à Prefeitura para as providências. Em discussão, votação, aprovado. 35 e 36, trata-se de contrato de Diadema, da Prefeitura de Diadema e a empresa Centurion Segurança. Verifico que restou demonstrada a aglutinação de diversos serviços distintos. Instrumento convocatório fixou 2 dias para a realização de visita técnica sem qualquer justificativa e exigência de cláusula restritiva que fez com que 14 empresas retirassem o edital, 3 apresentados propostas e uma delas fosse inabilitada pela conta de exigência de apresentação de atestado da CESVEP em ofensa ao disposto legal. Acolho as manifestações da Casa e voto pela irregularidade da licitação do contrato e remeta-se cópias à Prefeitura e Câmara para as providências. Em discussão, votação, aprovado. 37. Prefeitura de Suzano, empresa PG Comunicação. Examina-se agora o parágrafo, o aditivo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. A origem não demonstra a economicidade dos ajustes, nem a compatibilidade dos preços com o mercado. Meu voto acompanha a Casa, a TJ e a STG pela irregularidade dos termos aditivos em exame, remetendo-se cópias à Prefeitura e Câmara. Em discussão, votação, aprovado. 38. Ajuste da Prefeitura de Osasco em consórcio Eplan Boreal, obras e construção de unidades habitacionais. Ocorreu restrições à competitividade, índice de endividamento, fixação de única data para a visita técnica, irregular exigência do CAT, violação da súmula 23 desse tribunal. Considerando o conjunto das impropriedades, acolho as manifestações unânimes da Casa, voto pela irregularidade da licitação dos termos contratuais. Cópias à Prefeitura e Câmara de Osasco para as providências. Em discussão, votação, aprovado. 39. Santo Anastácio e a Federação das Associações Comerciais do Estado. No caso, verificado que as justificativas não foram capazes de afastar as falhas apontadas pela fiscalização. Não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos para caracterizar a exceção do artigo do inciso 8, artigo 24 da Lei de Licitação. A própria natureza do objeto contratado remete à existência de várias empresas capazes de prestar o serviço. Outra falha grave permaneceu inalterada, visto que a administração também não teve em afastar a irregularidade referente à compatibilidade com os preços de mercado. Acompanho o SDG e voto pela irregularidade da dispensa de licitação e do contrato, remetendo-se cópias da Prefeitura e Câmara de Santo Anastácio. Em discussão, votação, aprovado. 40, da EDE Jundiaí, a empresa A. Fernandes. Justificativas apresentadas não afastam os óbitos suscitados pela fiscalização. Acolho as manifestações desfavoráveis e voto pela irregularidade da licitação do contrato, cópias da Prefeitura e Câmara para as providências. Em discussão, votação, aprovado. 41 e 42, contratos da Prefeitura de Taubaté e Caraguatatuba. Os autoexaminados tiveram manifestação favorável. Meu voto é no sentido da regularidade dos contratos aqui examinados. Agora, 43, contas do Executivo Municipal de Américo de Campos, exercício 2012,
Relatório disponibilizado. Os órgãos da Casa e MPC concluíram pela emissão do parecer desfavorável. Nesses termos, meu voto é pela emissão do parecer desfavorável, em razão dos resultados financeiros do desatendimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, falta de quitação dos precatórios, recursos indevidamente utilizados como royalty, despesas realizadas no Fundeb 9676. A íntegra do voto contém também recomendações e determinações. Pelo parecer desfavorável. Em discussão, votação, aprovado. Item 44, contas de Santópolis do HPI. Instada SDG opinou pelo parecer favorável e o MPC, por sua vez, propõe emissão desfavorável. O meu voto não diverge do STG, apesar da constatação de falha quanto à abertura de crédito suplementar reincidente nesse exercício. Essa situação foi motivo de recomendação no TC 1034, que tratou das contas de 2011. Entretanto, impossível de ser dado atendimento, uma vez que o parecer transitou em julgado em 30 de dezembro de 2012. Enfatizo que o município atendeu todos os índices constitucionais legais. Voto pela emissão do parecer favorável às contas de Santópolis da HPI, exercício 2012, com as severas recomendações para se cumpram os artigos 43 da 4320 de 64 e 167, inciso 10 da Constituição Federal. Em discussão, votação, aprovado. 45, contas de Chavantes. Órgãos da Casa e Ministério Público, após analisarem, concluíram pela emissão do parecer desfavorável. Meu voto também é pelo parecer desfavorável. Não pagamento de precatórios, déficit orçamentário, gasto com pessoal de 55,59, desvio de finalidade dos valores recebidos a título de royalties e descumprimento do artigo 21 e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. As demais determinações e ressalva encontram-se no voto que é pelo parecer desfavorável. Em discussão, votação, aprovado. 46, contas do município de Pardinho, 2012. Os órgãos da Casa e MPC, além de manifestaram-se, tiveram manifestação unânime. Todos favoráveis, atendidos os índices constitucionais. Voto pela emissão favorável, do parecer favorável às contas em exame. Ao cartório para notificar o Executivo Municipal quanto às recomendações oferecidas pelo Ministério Público de Contas e a TJ. Acolho também a propositura do Ministério Público de Contas, da comarca, para que eventuais medidas de sua alçada em relação aos gastos com publicidade e propaganda, empenhando a partir de 7 de junho de 2002, gastos na média dos 3 últimos exercícios. Ao R9 determino que na próxima inspeção certifique-se das providências anunciadas. Em discussão, votação, aprovado. 47, trata-se de recurso ordinário da Prefeitura de Caçapava, decisão que aplicou multa. Em preliminar, conhecido. Quanto ao mérito, observa-se que o Executivo de Caçapava instaurou competente sindicância para a apuração de fatos objeto de decisão desse tribunal, com notificação dos responsáveis, bem como inquirição daqueles servidores. Verifique-se que as conclusões da referida comissões foram no sentido de advertir a comissão de licitação para as irregularidades apontadas, para que não volte a acontecer. Em face do exposto, entendo que a sindicância realizada, ainda que não tenha responsabilidade nenhum agente ou servidor, atingiu o objetivo válido, que foi alertar o setor responsável para evitar a repetição de irregularidade. Meu voto dá provimento ao recurso, cancela a multa aplicada. Em discussão, votação, aprovado. Agora o item 48, que é um pedido de sustentação oral do Dr. Rafael Baldo, do Ministério Público de Contas. Trata-se de recurso ordinário da Prefeitura de Tremembé, sentença que julgou irregulares atos de contratação no exercício de 2008. Foi aplicado multa ao prefeito. Vossa Excelência, trata-se de processo em que se discute recurso ordinário interposto contra a sentença que julgou irregulares 85 contratações temporárias promovidas pela Prefeitura Municipal de Tremembé. No caso, verificou-se que não foi justificado em concreto os motivos que ensejariam a aplicação do Instituto excepcionalmente previsto na Carta Magna em seu artigo 37, inciso 9. Em seu recurso,
a Prefeitura Municipal sustenta o clássico argumento de solução de continuidade. Ora, é sabido que, seja educação, saúde, serviços públicos essenciais, os deveres constitucionais requerem um planejamento redobrado. Não se pode valer de uma solução a priorística, argumentando tão somente tratar-se de educação e saúde para legitimar a priori o socorro a um instituto que é excepcional. Vale dizer, dever-se-ia promover o concurso público para, assim, resguardar a solução de continuidade, principalmente em situações de substituição, afastamento e outros casos. O que me assusta são 85 contratações temporárias sob argumentos de substituição de professores numa rede municipal de ensino pequena, num município que conta com pouquíssimos habitantes, 40 mil habitantes, uma rede de ensino pequena. Então, dificilmente uma situação como essa, haveriam 85 substituições concomitantes, de modo a ensejar, legitimar esse número de contratação temporária. É por esse motivo que o Ministério Público pugna pelo não provimento do pleito recursal. Ok. As contratações foram precedidas de concurso e de processo seletivo, amparados por lei municipal, cumprindo a ordem de classificação. Foram realizadas, tendo em vista o afastamento de professores para ocupar cargo de confiança nas diretorias e nas coordenações pedagógicas, com garantia assegurada do direito ao retorno desse docente aos seus respectivos cargos. Foi necessário o preenchimento dessas vagas de forma temporária. Presente a necessidade temporária, o interesse público realizado para a prestação de serviço afeta a área de educação, para que não sofra solução de continuidade. O meu voto dá provimento ao presente recurso, considera regular as contratações, os respectivos registros, cancelando a multa imposta. Em discussão, votação, aprovado. 49. Recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito e ex-prefeito de Ouro Oeste, sentença que julgou regular contrato. Em preliminar, conhecido. Ainda que em preliminar não são procedentes os argumentos para explicar a falta de justificativa no prazo. No mérito, ainda que considerado possíveis especificidade do produto, bem como características regionais, a expressiva diferença de preço com aquele indicado na Bolsa Eletrônica de Compra não foi superado pela defesa. Assim sendo, acolho a manifestação de STG e voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Em discussão, votação, aprovado. Palavra agora ao conselheiro Robson Marinho, itens 50 a 74. Item 50. Em exame, termo de parceria celebrado entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo e a Associação Jovens Dentistas, que objetivou a promoção da assistência social da saúde e da cultura mediante a prestação de serviços odontológicos gratuitos à parcela da população, em especial a crianças e adolescentes carentes que não tenham acesso a esse serviço e que deles necessitam. A instrução é pela regularidade. O meu voto acompanha a instrução, pela regularidade. Em discussão, votação, aprovada. 51, contrato de gestão firmado pela Prefeitura de Vargem Grande Paulista com o Instituto SAS, tendo por finalidade o gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde de urgência e emergência no âmbito do pronto atendimento municipal. Já encaminhei previamente a Vossas Excelências o relatório com a manifestação dos órgãos técnicos. No caso aqui, a despeito dos procedimentos administrativos que antecederam o ajuste terem sido adequados à Lei Municipal 554/10 e ao Decreto 82/11, que regulamentou a parceria no município de Vargem Grande Paulista, a execução contratual não se mostrou escorreita. Graves falhas foram detectadas a ensejar a irregularidade da matéria, pois inúmeras obrigações contidas no contrato de gestão deixaram de ser cumpridas pelo Instituto SAS, a exemplo da apresentação intempestiva das contas, a não comprovação do recolhimento dos tributos e encargos incidentes sobre a folha de pagamento do quadro de pessoal, a ausência de provisionamento de despesas com rescisões contratuais, suspensão de vários contratos com suspeitas de fraude. Isso tudo ocasionou a intervenção municipal nos atos de gestão da entidade parceira. Em curto razões, voto pela irregularidade do contrato e da gestão. Em discussão, votação, aprovada. 52 e 53, senhor presidente. O 52, ambos têm instrução unânime pela regularidade. O item 52 trata de licitação e contrato firmado pela Prefeitura de Itapira com ERG Limitada para fornecimento de alimentação escolar. Não, eu retifico, ambos têm a instrução unânime pela irregularidade.
E no caso deste de Itapira, não tendo sido justificadas as exigências de participação de servidoras públicas na execução do contrato, nem da necessidade de emissão de 2 notas fiscais distintas. O item 53 trata de licitação, contrato e termos de aditamento firmados pela Prefeitura de Colina com Construpac, limitada para a construção do Centro Cultural, não tendo sido justificada data única para visita técnica, ausência de pesquisa de preço e aditamento para reequilíbrio econômico-financeiro. Relatórios encaminhados, instrução unânime pela irregularidade. Meus votos acompanham a instrução. Em discussão. Votação aprovada. 54 e 55. Os processos TCs 107108 e 145708 tratam de convênio celebrado pela Prefeitura de Exaporã com a Associação Feminina de Marília, maternidade gota de leite para a execução do Programa Saúde da Família e serviço de pronto atendimento, além das prestações de contas do exercício de 2007. Em relação ao convênio, não foram justificadas a contratação de agentes de saúde sem seleção pública, nem a ausência de fixação de metas e de resultados. Sobre a prestação de contas, pesa o pagamento de taxa administrativa. Relatórios encaminhados, voto pela irregularidade do convênio e dessas prestações de contas, condenando a beneficiária a restituição de valores no montante de R$ 64.500, referente ao exercício de 2007, sem embargo das recomendações constantes do voto e da multa aplicada. 54 e 55 irregulares em conjunto. Em discussão. Votação aprovada. Aqui, porque no 59 tem um pedido de sustentação, eu já tinha englobado, porque é o mesmo município, Exaporã, e o mesmo tema. Agora vamos aos 56 e 57. A instrução é unânime pela regularidade. O item 56 trata de prestação do exercício 2011, decorrente de convênio celebrado pela Prefeitura de Taquarituba com entidades do terceiro setor. E o item 57 é prestação de contas do exercício 2011, decorrente de termo de parceria celebrado pela Prefeitura de Regente Feijó com o Hospital e Maternidade Regente Feijó para assistência à saúde. Instrução unânime pela regularidade. Meus votos acompanham a instrução. Em discussão. Votação aprovada. 58, prestação de contas do exercício 2008, no valor de R$ 360 mil, decorrente de convênio, celebrado entre a Fundação Esporte, Arte e Cultura de Franca e Franca Basquetebol Clube, tendo por objeto a organização, fomentação e participação em campeonatos de basquetebol masculinos e femininos para todas as faixas etárias, com a finalidade de incentivar a modalidade esportiva como meio de formação e educação da pessoa unânime. Instrução pela irregularidade. Voto. Idênticas impropriedades foram detectadas quando do exame da prestação de contas tratada no TC 214109, decorrente de convênio firmado entre a FEAC e a Associação Francana de Atletismo. Chama-nos a atenção a fundamentação constante do voto, que julgou irregulares as contas prestadas por aquela entidade. No caso dos autos, o diligente levantamento feito pela equipe de fiscalização constatou, após solicitação de microfilmagem de cheques, que alguns cheques utilizados para pagamento de despesas apresentadas na prestação de contas eram, em verdade, nominais a outras pessoas ou à própria entidade, descontados diretamente pelo portador nominado ou depositados na agência 00531, conta corrente 32.432, conta corrente também do Franca Basquetebol Clube. Não fossem as glosas aqui, ficou evidenciado a ausência de controle e de fiscalização por parte da concessora a ensejar a aplicação de multa pecuniária. Eu voto pela irregularidade das contas prestadas referentes ao exercício 2008, determinando ao Poder Público se abster de repassar recursos à entidade. Proponho condenação da Franca Basquetebol Clube para promover o ressarcimento ao erário da importância de R$ 5.000, sem prejuízo ainda do recolhimento das importâncias devidas por ocasião da lavratura do termo de confissão de dívida e de seu aditivo. Multa ao senhor Reginaldo Emílio da Silva, presidente da Fundação Esporte de Franca, no valor correspondente a 200 UFESP. Por força do expediente 27.226.10, que sejam encaminhadas cópias das presentes autos ao presidente da Câmara Municipal de Franca. Encaminhe-se ainda a cópia desse ao Ministério Público do Estado. É como voto, pela irregularidade. Senhor, eu vou pedir vista do... Perfeito,
analisar aí com mais... Só não passar não tem um pedido para o basquete de sustentação profissional, oral? está tudo certo. Para incentivo ao esporte amador, tudo bem. O esporte profissional é que não tem pode. Pedido de sustentação oral desse? Agora é no 59. 59. Agora o relator é o conselheiro Prestação Robson. de contas referente ao exercício 2009 no importe de 658 mil, decorrente de convênio firmado pela Prefeitura de Exaporã com a Associação Feminina Marília Maternidade, tendo por finalidade a conjugação de esforços entre os partidos para, em regime de cooperação, executar as atividades e serviços necessários ao desenvolvimento da gestão pública, especificamente quanto à contratação de profissionais, para exercer o Programa Saúde da Família e Serviço de Pronto Atendimento. O convênio já foi julgado irregular por esta Câmara em 6 de maio último. Para sustentação oral, transfiro a palavra ao representante do Ministério Público de Contas. Tem a palavra o doutor Rafael Baldo. Obrigado, Vossa Excelência. Doutor relator, percebe-se a semelhança com os itens 54 e 55, que se refere à mesma municipalidade. A diferença aqui é que, enquanto aqueles primeiros processos houve instrução unânime pela irregularidade, aqui, neste feito, a TJ pugnou pela regularidade. Nesse sentido, em sentido oposto, o Ministério Público pugna pela irregularidade, tendo em vista a cobrança da taxa de administração, principalmente porque custeou despesas que o Ministério Público reputa indevidas em relação aos honorários advocatícios e despesas bancárias. É o que se requer. Obrigado. O relator também propugna pela julga irregulares as contas prestadas pela Associação Feminina de Marília, Maternidade Gota de Leite, acerca dos valores a ela transferidos durante o exercício 2009. Condena ainda a mesma associação a recolher no prazo de lei o valor do débito, que ora se fica em R$78 mil, referente à taxa administrativa, atualizado monetariamente e acrescido dos juros e moras caídas, e proíbe de novos recebimentos até a quitação desse débito. É como voto. Em discussão. Votação aprovada. 60 a 63 são contas apresentadas pelas mesas das câmaras de Boracéia, Sabino, Sumaré e Eldorado, exercício 2012. Instrução unânime pela regularidade das contas. Meus votos acompanham. Em discussão. Votação aprovada. O item 64, contas prestadas pelo prefeito do município de Catiguá, 2012. Atendida a todas as exigências de natureza legal e constitucional, instrução unânime pela regularidade das contas, o meu voto é para que se emita parecer favorável às contas de 2012 do prefeito de Catiguá. Em discussão. Votação aprovada. 65 contas prestadas pelo prefeito do município de Vista Alegre do Alto, relativo ao exercício 2012. Aqui a instrução está dividida. SDG e MPC, pela emissão de parecer desfavorável. A TJ Chefia, pela emissão de parecer favorável. Relatório encaminhado, passo ao voto. Na Companhia de Assessoria Técnica e de sua respectiva chefia, considero que as contas da Prefeitura do prefeito de Vista Alegre do Alto merecem aprovação, posto que os principais aspectos legais e constitucionais que norteiam o exame de aludido demonstrativo estão em ordem. E enumero todos eles. E, ao final, agora, em que pese as opiniões do doutor Ministério Público de Contas e da SDG, as questões por eles evocadas não são motivo suficiente para rejeitar as contas como um todo. Se não, vejamos. No caso dos créditos adicionais, é certo que o alto índice de abertura indica a existência de falhas no processo de programação. Com efeito, a elevada abertura de créditos é uma prática que deve ser combatida, pois torna o dispêndio público suscetível ao imediatismo, com prejuízo direto ao grau de eficiência, eficácia e economicidade do uso dos recursos do erário. No caso de Vista Alegre do Alto, todavia, os bons resultados encontrados nos diversos setores de atuação da administração municipal permitem concluir que não houve um prejuízo efetivo ao interesse público. Tanto é assim que, ao findar o período, a Prefeitura registrou praticamente equilíbrio orçamentário, pois o déficit registrado foi de menos de 1%, o qual, inclusive, estava amparado pelo superávit financeiro vindo do exercício anterior. Além disso, os resultados financeiro, econômico e patrimonial foram positivos e o percentual de investimentos correspondentes a 10,44%. Dessa forma, à luz de diversos julgados proferidos, a falha pode ser relevada. Cabe ao caso, no entanto, severa advertência ao município para que, doravante, faça o acompanhamento da gestão orçamentária nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal,
com responsabilidade do disposto no artigo 167.6 da Constituição Federal. Ressalto, inclusive, que esse tribunal, cumprindo sua missão pedagógica, já editou diretrizes que devem ser observadas com rigor pela Prefeitura de Vista Alegre do Alto, acerca das irregularidades aqui expostas, as quais estão consagradas tanto no comunicado SDG 2910, como mais recentemente em artigo publicado em 27 de maio de 13, disponível no site desse tribunal. Já no que diz respeito aos cargos em comissão, arguiu-se a desaprovação das contas em virtude do não atendimento às recomendações exaradas no exercício 2010 e 11. No caso do período de 2011, o parecer das respectivas contas foi publicado em 21/6/13, quando já era fim do exercício exame, portanto, não há que se falar em reincidência. Portanto, eu voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas prestadas pelo prefeito de Monte Alegre do Sul, relativo ao exercício 2012, e faço, à margem do parecer, várias recomendações à Prefeitura. Em discussão, eu acompanho Vossa Excelência pelas recomendações que faz. A Prefeitura teve, num dos exercícios, ela teve tempo daria tempo para ela cumprir, mas eu reitero essas observações, essas recomendações que faz Vossa Excelência e acompanho o voto. Eu queria fazer uma observação também na linha do que foi levantado pela SDG com relação ao excesso de cargos em comissão e também de pagamentos em hora extra, se além das recomendações não seria o caso de cuidar num apartado, uma análise desses dois pontos. E eu acompanho favorável. Eu acato a sugestão de Vossa Excelência. Então, apartados para horas extras e cargos em comissão. Mantenho o voto favorável, senhor presidente. Ok, então. Então, Vossa Excelência retira para um apartado o apontado por SDG e creio que também pelo MPC. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Item 67, contas do prefeito do município de Itaoca, relativos a exercício 2012. 66, Itaoca, Vossa Excelência, acho que... 66, Itaoca. 66. É que Vossa Excelência falou 67, nós achamos que a pequena Itaoca... 67 vai ser em seguida, Excelência. Mas a nossa... 66, 66, contas do prefeito de Itaoca, exercício 2012, a exceção do MPC, os demais manifestantes, inclusive SDG, pela emissão de parecer favorável, o meu voto vai na mesma direção. As falhas apontadas no relatório de fiscalização não formam um conjunto com gravidade suficiente em ensejar desaprovação dos demonstrativos aqui em exame. A autorização contida na lei orçamentária para abertura de crédito suplementar e prestação a 20 de fevereiro não causou desajuste fiscal. O resultado orçamentário deficitário de 4,13 encontra cobertura no superávit financeiro do ano anterior. Portanto, concluo pela emissão de parecer favorável às contas, com recomendações. Em discussão, votação aprovada. Agora sim, Excelência, o 67. 67 e 68 tem pedido de vista, não é isso? Sustentação oral. Sustentação oral. Então, vamos lá. Vou em conjunto. 67 e 68 são recursos ordinários. O primeiro interposto pelo ex-prefeito e presidente Venceslau contra a sentença que considerou irregulares e negou registro aos atos de admissão por tempo determinado levado a efeito no âmbito da Prefeitura no exercício 2007. E o 68 é um recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Paraguaçu Paulista contra a sentença que julgou irregulares e negou registro aos atos das 527 admissões tratadas nos autos, precedidas de processo seletivo levado a efeito no exercício de 2007. Aqui, Excelência, nós vamos fazer o seguinte, neste item 68, no item 68, o meu voto vai concluir pelo não provimento em decorrência do número exagerado de admissões por tempo determinado. E com relação ao 67, a conclusão é pelo provimento. Eu ouço o digno representante do Ministério Público de Contas. Doutor Rafael. Obrigado, Vossa Excelência. Como já referido, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregular contratações temporárias. No primeiro caso, tem-se a Prefeitura de Presidente Venceslau, ocorreram aqui, município com cerca de 37 mil habitantes. Aqui ocorreram aproximadamente 182 contratações temporárias, ao passo que no segundo, Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, com população com cerca de 42 mil habitantes, promoveu
527 contratações temporárias. Em ambos os casos, contratações temporárias ocorreram em áreas tidas por essenciais, serviços públicos essenciais e relevantes. O que me espanta é a necessidade de se contratar 527 professores para substituir eventuais afastamentos. No município com 42 mil habitantes, dificilmente a rede básica de ensino tem tantos professores a legitimar tantos afastamentos, tantas licenças. Mais uma vez, percebe-se que os municípios eles têm recorrido à legitimação em abstrato dessas substituições com base na relevância na solução de continuidade. Seria de todo oportuno que o tribunal passasse a exigir comprovação de quais são os professores que efetivamente saíram do cargo, que se afastaram. É muito simples vir toda semana no processo dizendo que legitimou para substituir, legitimou para afastar, legitimou para licença abono, e não comprovar quem foi que saiu. Seria uma medida de todo oportuno que o tribunal passasse a exigir quem que saiu para quem entrar. Seria uma medida que ia mitigar e diminuir esse socorro indevido às contratações temporárias. É por isso que o Ministério Público pugna pelo não provimento nos dois processos. Obrigado. Eu agradeço a contribuição, porque é muito importante, e, inclusive, para os futuros processos de admissão, na fase de instrução, vou recomendar ao meu gabinete que tenha a cautela de fazer essa exigência, pedir esse esclarecimento quando ocorrer à Prefeitura Municipal. Nos casos aqui, em preliminar, conheço os recursos tanto do 67 quanto do 68. O senhor relator conhecido. No caso do 68, não, no caso do 67, eu quero dizer que eu vou dar provimento, acompanhando o SGDG, pelo seguinte: para as admissões especificadas nos autos, o município realizou processo seletivo edital 1/2007 e aproveitou lista de classificados em concurso público anteriormente realizado, edital 1 de 2004, cumprindo, portanto, a deliberação do plenário. Parte é por processo seletivo e parte observando lista de concurso ainda em vigor. Portanto, no 67, eu dou provimento ao recurso. No 68, eu já anunciei que é um absurdo, não tem como a Prefeitura de Paraguaçu Paulista fazer 527 contratações por prazo determinado. Portanto, pela irregularidade, pelo improvimento do recurso no 68. Portanto, o item 67 e 68, provido um e desprovido outro. Perfeito. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Agora, 69 a 74, senhor presidente, cuidam de recurso ordinário interposto, respectivamente. O 69 pela Prefeitura e ex-prefeito de Laranjal Paulista contra a decisão que julgou irregulares licitação e contratos firmados com a Consport Limitada para reforma e adequação de escola. O item 70 pela Prefeitura de Bauru contra a decisão que julgou irregular termo aditivo referente a contrato firmado com a Petrobras S.A. para aquisição de emulsão e cimento asfáltico. Itens 71 a 74 pela Prefeitura de Vinhedo contra a decisão que julgou parcialmente procedente representação e irregulares, convites e notas de empenho em favor de várias empresas para aquisição de material de construção. Os relatórios foram encaminhados. A instrução dos recursos é pelo conhecimento e improvimento. Em preliminar, conheço dos recursos. O senhor relator conhecido. No mérito, acompanho a instrução e voto pela irregularidade dos recursos mencionados. Em discussão, votação, aprovado. Palavra agora ao conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, os itens que passo a relatar, todos os relatórios já foram disponibilizados a vossas excelências. Então, o relato em conjunto, os itens 75 e 76, refere-se a contratos precedidos de inexigibilidade de licitação celebrado entre a Prefeitura do DAI, celebrados entre o DAI de Jundiaí e a Santi Gobain Limitada para aquisição de tubos de ferro fundido. Instrução favorável. Acompanho a instrução e voto pela regularidade da matéria, com as advertências constantes nos respectivos votos, uma vez que há comprovação nos autos de que a contratada é fabricante exclusiva e que os preços são compatíveis com os do mercado. E a jurisprudência desta Corte é pacífica em aprovar contratações desta natureza. Em discussão, votação, aprovada.
Também em conjunto, senhor presidente, os itens 77 a 79, que trata das contas das câmaras municipais de Capivari, Itaju e Ilha Solteira, referentes ao exercício de 2012. Todas com instrução unânime favorável. As questões referentes aos aspectos econômico e financeiro, sob a ótica condicional e a lei de responsabilidade fiscal, estão em boa ordem. Voto assim pela regularidade das contas, com as ressalvas, recomendações e advertências assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Item 80 trata das contas da Prefeitura de Luisiânia, do exercício de 2012. Instrução divergente. A TJ e a STG opinaram pela emissão de parecer favorável, o Ministério Público pelo desfavorável. Foram atendidos os requisitos constitucionais e legais, os resultados alcançados foram positivos. Quanto às restrições relativas do último ano de mandato, foram atendidos os artigos 21 e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ainda o artigo 73, item 7 da Lei Eleitoral. O IDEB, os dados coletados indicam que o município apresentou no exercício 2009-2011 um crescimento nos seus investimentos. No mesmo período, uma progressão também do IDEB de 5,7 para 6,5, ressaltando-se que o resultado alcançado em 2011 está acima da média projetada para o exercício. Acompanho, assim, a TJ e a SDG e voto pela emissão de parecer favorável, com as ressalvas e advertências assinaladas no corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. O item 81, pedido de vistas do Ministério Público de Contas. Passo ao item 82, que versa sobre contas da Prefeitura de Uchoa, exercício 2012. Instrução divergente, a TJ opinou pela emissão de parecer favorável e o Ministério Público de Contas desfavorável. Foram atendidas também os requisitos constitucionais e legais, os resultados alcançados foram positivos, exceto o financeiro, que apresentou um pequeno déficit, mas que equivale a 2 dias de arrecadação. Quanto às restrições relativas ao último ano de mandato, foram atendidas os artigos 21 e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ainda o artigo 73, item 7 da Lei Eleitoral. Também o IDEB, os dados coletados indicam que houve um aumento acentuado do investimento de 2.900 per capita para 3.900 no mesmo período. No caso, houve uma diminuição do IDEB, um retrocesso. A nota de 2011 era 5,9, reduziu para 5,3. E os resultados apresentados em 2011, em relação aos anos iniciais, também estão abaixo dos anos finais, acima da meta projetada. Portanto, acompanho a TJ e voto pela emissão de parecer favorável, com as ressalvas e advertências assinaladas no corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. Item 83, trata-se de recurso ordinário interposto pelo município de Bauru contra a decisão singular que julgou irregular o termo aditivo e o contrato celebrado pela empresa Prodesan Engenharia e Comércio Limitada e aplicou multa de 200 UFESPs aos responsáveis. A TJ e a SDG se manifestaram pelo desprovimento do apelo. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. Em discussão, votação conhecido. No mérito, as razões apresentadas não foram hábeis a afastar a aplicação do princípio da acessoriedade ao termo julgado irregular, mas considerando que no julgamento da matéria principal os responsáveis já tinham sido apenados com multa, voto pelo provimento parcial ao recurso apenas para o fim de afastar a multa imposta, mantendo-se os demais fundamentos da decisão combatida. Em discussão, votação aprovada.
O item 84 refere-se a recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Imbu contra a decisão singular que julgou irregular os termos aditivos de contrato celebrado entre a L Annunziata e Companhia Limitada. A TJ e a STG manifestaram-se pelo desprovimento do apelo. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. Em discussão, votação conhecida. No mérito, as razões apresentadas não foram hábeis a afastar a aplicação do princípio da acessoriedade e os termos julgados irregulares. Portanto, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão combatida. Em discussão, votação aprovada. Item 85, cuida de recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Avaí contra a decisão singular que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado pela L Annunziata e Companhia Limitada. A TJ e a STG manifestaram-se pelo desprovimento do apelo. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. Em discussão, votação aprovada. Conhecido, aprovado. Conhecido. No mérito, as razões apresentadas foram hábeis a afastar apenas uma das falhas que levaram ao julgamento irregular da matéria, remanescendo as demais, quais sejam a possibilidade de acréscimo de suspensão de 50% do objeto, quando a lei admite apenas 25%, ofensa às súmulas 25 e 30 do Tribunal e visita técnica marcada em data única. Assim, voto pelo desprovimento do recurso, mas afasto a falha sobre a ausência de indicação de recurso para a despesa dentre os motivos que decretaram a irregularidade da matéria, mantendo-se os demais fundamentos da decisão. Em discussão, votação aprovada. Agora relato em conjunto, com a anuência de Vossa Excelência, os itens 86 a 92. Ok. Em exame, os recursos ordinários interpostos pelas prefeituras de Dois Córregos, Salto e Hortolândia, pelo ex-prefeitos de Presidente Bernardes e Lucélia, bem como pelos SAI de Igaraçu do Tietê e DAI de Araraquara, contra as decisões singulares que julgaram irregulares, respectivamente, os seguintes atos. Licitação e contrato celebrado pela Prefeitura Municipal de Dois Córregos e a Contruzendo, Sistema Construtivo Limitada, com multa de 100 UFESPs ao responsável. Convite e nota de empenho emitida pela Prefeitura Municipal de Salto em favor da Mage Caminhões Limitada. Licitação e contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Hortolândia e a Fundação Economia de Campinas, FECAMP. Controles precários da tesouraria e as despesas realizadas com convênio médico, condenando o ex-prefeito de Presidente Bernardes a restituir o montante de R$ 12.047,14, com juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento. Concessão de reajuste salarial da Prefeitura Municipal de Lucélia em 2011, que contemplou apenas os agentes públicos, não tendo observado os exatos termos do artigo 37(10) da Constituição Federal, condenando o ex-prefeito à devolução dos valores pagos indevidamente e aplicando-lhe ainda a multa de 200 UFESPs. Contas anuais do SAI de Igaraçu do Tietê do exercício 2005. Licitação e contrato celebrado entre o DAI de Araraquara e a BM Araçatuba Construções Limitadas. A TJ e a SDG em todos os processos e o Ministério Público de Contas, no caso da PM da Prefeitura Municipal de Lucélia, se manifestaram pelo desprovimento dos apelos. Em preliminar, recursos tempestivos, voto pelo conhecimento. No mérito, as razões apresentadas não foram hábeis a afastar as falhas que conduziram aos julgamentos irregulares. Portanto, voto pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se na íntegra as decisões combatidas. Em discussão, votação aprovada, o voto do relator. Não há mais processo na pauta. Consulto o Dr. Rafael Baldo, eminente representante do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse processual em alguns dos itens hoje aqui decididos. Não, obrigado, Vossa Excelência. O Ministério Público deseja a todos um bom dia. Ok. Boa tarde a todos, portanto. Muito obrigado.
Para todo mundo mostrar rápido. Geraldo, você